Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes da gente começar, gostaria de convidar a todos, junto comigo, que fechem os olhos, abra o seu coração nesse momento, vamos sentindo todo o amor que nos envolve, o amor de Deus que nos acolhe e nos ampara, sentindo a presença do nosso anjo da guarda, sentindo o amor de Maria de Nazaré que nos acolhe, sentindo a presença de Jesus neste momento conosco, nos abraçando, trazendo amparo e amor para esse momento que estamos vivendo. E vamos com Jesus, com Maria, com todos esses espíritos amigos que desejam o nosso melhor. Vamos chegando até o Pai, até Deus, a qual nesse momento agradecemos a Ele por esta oportunidade. E em forma de gratidão, vamos entregando a Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, a reflexão que eu queria deixar com vocês hoje fala de um tema bem interessante. Eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem. Imagina uma viagem no tempo. Vamos fazer essa viagem há 2000 anos atrás. Você está vivendo na época de Jesus, na mesma época de Jesus. E lá você conhece o Cristo. Você conhece Jesus, você se encanta com os ensinamentos, com aquele amor que ele doava para aquelas pessoas. E aí Jesus te faz uma proposta. Ele faz uma proposta para que você siga ele, seja um discípulo dele. Né? E nesse momento você tem que fazer uma escolha. Você tem que abandonar o que você tem e começar a seguir Jesus, né? Por todos os lugares aonde Jesus pregava. E aí Jesus vira para você, né? E você aceita aquele convite e você fala assim, não, então eu vou arrumar, né, a mala da minha viagem, eu vou fazer uma provisão de recursos, né, dinheiro para hospedagem, né, dinheiro para a gente se alimentar e tudo. Aí Jesus vira para você e fala assim, não se preocupa com a posse do ouro, não se preocupa com a posse da prata ou qualquer outra moeda no seu bolso. Não precisa preparar nenhuma bagagem, nenhum saco para a sua viagem. Né? Não precisa se preocupar com aonde você vai dormir, nem com o calçado, nem com o cajado que você está querendo. Porque todo aquele que trabalha merece ser sustentado. Essa passagem final, ela está no Evangelho de Mateus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que você você manteria a proposta de seguir com Jesus dessa forma? Sem nenhum tipo de provisão, nenhum tipo de recurso? Essa passagem, ela traz um grande exemplo. Jesus nos convida a pensar e ele traz um exemplo para nós sobre a confiança na providência divina. A confiança na providência de Deus. Que Deus está nos vendo e então ele sabe daquilo que a gente precisa e daquilo que é necessário para nós e nos prover
Allan Kardec, ele diz o seguinte, que a providência divina é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. A solicitude de Deus para as suas criaturas. Traduzindo em outras palavras, solicitude é a boa vontade, é o desejo de atender da melhor maneira possível, é o empenho, a dedicação, o interesse de Deus, o cuidado de Deus para conosco. A natureza, se você olhar a natureza dá vários exemplos, inúmeros exemplos da providência divina. Até o próprio Cristo ele falava, né? Olhai as aves do céu, que elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. A gente vê todos os biomas, né? A flora, a fauna, ela vive em harmonia, ela vive em equilíbrio, tudo isso ali sendo abençoada e regida sob a providência divina. Então, isso nos convida a seguinte, a providência divina para nós, na nossa vida, é a gente saber, é a gente ter certeza e a confiança de que como somos filhos de Deus, né, eu também serei amparado por Ele. Eu em nenhum momento vou ser desamparado. Mas sabe o que acontece, gente? A gente na nossa pequenez ainda espiritual, como somos todos crianças espirituais, estamos estabelecendo essa relação ainda de confiança em Deus. Sabe o que acontece? Na primeira adversidade que nos ocorre, a gente começa a se perguntar: aonde está Deus e não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que vem essa dificuldade para mim? Bem, aí a gente volta no exemplo de Jesus. Tem um exemplo de Jesus que eu acho maravilhoso. É um exemplo que também está no Evangelho, também de Mateus, tá? Nos outros evangelhos também tem essa passagem. É a passagem que Jesus, ele faltava poucas horas para que ele fosse preso, né? Ele fosse preso pelos soldados do Sinédrio, né? Pelos fariseus ali, e começasse todo o seu martírio. Então, ele, naquelas poucas horas que faltavam, ele se retirou para o horto, lá para o Getsêmani, que era um jardim lá em Jerusalém, e ele foi isolado, ele foi orar, ele foi fazer uma prece a Deus. E nessa prece, conta o livro sagrado, conta a Bíblia, que Jesus, né, ele se ajoelhou, colocou a sua cabeça no solo e ele disse assim, né, a parte mais importante, ele diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é muito interessante, porque às vezes eu fico me questionando, será que eu tenho condições hoje de fazer essa mesma prece que Jesus fez? Será? Então, eu vou pedir para vocês imaginarem uma situação. Imaginem uma situação. Imagina que você está tendo um problema de saúde que ainda não foi diagnosticado. Então, o teu médico pede para você fazer vários exames, né? E esses resultados desses exames vão dizer se você vai ter uma doença muito séria, muito complicada, ou pode dar em nada. Pode ser uma doença, pode ser algo simples, facilmente curável.
Então, você faz aqueles exames e num determinado dia você vai até, né, a clínica, você pega, né, aquele envelope aonde está o resultado daquele exame. Dentro daquele envelope vai dizer qual vai ser o seu futuro. Se você está com uma doença gravíssima, que vai demandar muito empenho, muita dedicação, muito tratamento médico, né, que pode levar você até a morte. Mas também pode ser algo muito simples de ser curado. Então, dentro daquele envelope, você olha para aquele envelope e você aguarda alguns segundos pensando assim, meu Deus, e agora? Aí, a pergunta que eu faço é o seguinte, será que nesse momento, antes de abrir esse envelope, será que nós teríamos condição de, como Jesus, a gente levantar, né, os olhos para o alto e falar assim, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha? Será que do fundo do nosso coração, será que nós já temos condição dessa fé que Jesus teve naquele momento? Então, a gente volta para Jesus e sabe o que acontece? Depois que Jesus ele fez essa prece, essa oração, ele é preso, como eu disse, e inicia todo o seu doloroso calvário até ser crucificado. Então alguém pode perguntar o seguinte, então aconteceu o pior para Jesus? Jesus pediu que fosse feita a vontade de Deus e aconteceu o pior para ele? Pois é, né? Olhando de uma forma, né, rápida, parece que foi isso. Mas a vontade de Deus, mas aquilo que aconteceu não era negativo. Era positivo para aquela missão que Jesus tinha que fazer. Então Jesus, ele fez a vontade de Deus. Ele fez aquilo que era necessário naquele momento. Então lá do alto do madeiro, do alto da cruz, Jesus ainda olhou para todas aquelas pessoas que estavam lá embaixo e falou assim, Pai, perdoe a todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus dá aquela grande lição para todos nós. Ele fez aquilo que era necessário fazer, dá aquele exemplo de amor, de sacrifício. Então, gente, trazendo isso para as nossas vidas, em alguns momentos, a gente também vai ser convidado a também se sacrificar. Vamos ser convidados a nos sacrificarmos, não na cruz como Jesus, mas nos sacrificarmos diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nos sacrificarmos para que a gente possa, no primeiro momento a gente pode até achar que perdeu, mas lá na frente a gente, né, venceu, porque o que acontece? A gente fez a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Então, eu queria trazer essa mensagem sobre a vontade de Deus. Qual que é, então, a vontade de Deus para conosco? Se é para fazer a vontade de Deus, qual é essa vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre aquela vontade daquele pai, daquele bom pai que sempre zela pelos seus filhos, na certeza de que nós vamos sempre receber o melhor. Mas aí a gente pode, né, falar assim, mas, ô Gerson, você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou passando.
você não sabe, né, um pingo daquele sofrimento que eu estou passando ou estou prestes a passar. Então, gente, um outro lado da história é o seguinte, que as coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre a criança doente, ela aceita o remédio amargo que o pai oferece, que o pai amoroso oferece. Às vezes a criança doente, ela se revolta e não aceita o remédio, que é o remédio que vai provocar a cura para o nosso mal. Tá? Então, às vezes vão chegar situações junto de nós, na nossa vida, que a gente vai questionar, né, o porquê disso está acontecendo, mas na verdade, né, a gente tem que questionar o que eu devo aprender com essa lição? O que eu devo aprender? Qual o aprendizado que essa situação está trazendo para mim? Por mais difícil que ela seja. Tá? É legal porque, trazendo isso para a doutrina espírita, André Luiz ele diz assim, que Deus, né, Deus tolera o mal em nós, né, da mesma forma que um pai, da mesma forma que um pai ampara um filho coberto de chagas, na esperança de que um dia esse filho estará curado. Então, a situação mais complicada na nossa vida, ela não vem por acaso. Imagina um remédio que vem para uma cura maior, para aquilo que a gente precisa realmente resolver na nossa vida. Tá? Então, gente, é bom lembrar também que Jesus ele termina assim, naquela passagem inicial. Ele diz assim, aquele convite, né? Então, não esquenta a cabeça, não se preocupe com a posse do ouro, da prata, né, com aquilo que vai nos seus bolsos, né, nessa viagem. Não se preocupe com o calçado, com o cajado, com aquilo aonde você vai dormir. E aí ele fala assim, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, a gente aqui tem 2 desafios na nossa vida. 2 desafios. O primeiro desafio qual é? É ter fé, é confiar nessa providência divina que nos abraça. Independente então da situação que chega, que se apresente a nós, a gente confiar que aquilo ali tem um propósito maior, um propósito de crescimento espiritual dentro de nós. E aí, junto a isso, o segundo desafio qual é? É que a gente faça a nossa parte dentro desse processo. Não esperar de braços cruzados que aquilo se resolva. A providência divina que vai resolver. Eu vou deixar por conta de Deus, então. Ok, entregue para Deus, mas faça também a tua parte. Lembrando sempre, todo aquele que trabalha merece ser sustentado. Então não deixemos de trabalhar para o melhor. Não deixemos de fazer a nossa parte, a parte que nos cabe nesse processo. Então, que possamos refletir nessa lição do Cristo e que possamos trazer isso dentro da nossa vida e que possamos lembrar disso nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de dor, de aflição. Então convido a todos nesse momento a fechar os olhos novamente e a agradecer. Agradecer toda a espiritualidade amiga, agradecer a todos os nossos irmãos espirituais, agradecer a Jesus pela luz que nos ilumina neste momento e agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos chegam. E vamos pedindo que o Pai, nesse momento, possa olhar
por nós, olhar também pelos nossos familiares, olhar por todos os nossos amigos, os nossos parentes, olhar por toda a humanidade, sabendo que nesse momento Deus sempre está de olho em nós, sempre entregando a nós o necessário para o nosso sustento, para o nosso amparo. Que possamos ter essa certeza, essa confiança de que Deus quer sempre o nosso bem. Te agradecemos, Pai, por tudo. Muito obrigado e que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz a todos.